Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live aqui da Fitobuilt Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da linha e hoje nós vamos conversar sobre glúteos, tratamentos de glúteo, termoterapia para tratamento de celulite. Bom, primeiramente, a gente percebe muito, né, algumas profissionais ficam um pouco sem muita confiança no tratamento de glúteos, porque percebe que assim que você começa a trabalhar, começa a fazer algum tratamento de glúteo para redução de celulite, parece que essa celulite piora. Vocês já perceberam isso? Né? Alguma cliente de vocês já conseguiram perceber isso em termos de resultado? Quando vocês começam a fazer esses tratamentos e começa a fazer o tratamento para celulite, efetivamente região de glúteo, e elas começam, e ela parece, a tendência parece que ela tá, que tudo que você está fazendo tudo certinho e está parecendo que piora. Isso é muito normal, tá? Na verdade, não é que piora. É porque a região do glúteo, assim como a região de coxas, né, são regiões onde a gente tem uma musculatura maior, onde nós temos uma maior concentração de gordura, então, de depósito, né, de adipócitos. Então, é muito comum a celulite ela ficar um pouco disfarçada nesses locais, principalmente região de glúteo. Então, uma coisa muito importante é quando você começa a trabalhar tudo que você usa para redução de celulite, efetivamente vai ajudar na redução da gordura localizada, né? Então, isso ajuda, né, na redução das duas coisas. Então, quando você começa a tratar a celulite e aí você sabe que a gordura localizada, você percebe que, né, a quantidade de adipócitos já não é na mesma, né, que tinha presente ali no início do tratamento, e aí o que acontece? Você começa a visualizar mais a celulite, você começa a perceber mais a celulite, justamente porque, qual é o mecanismo disso? O adipócito, ele está inflado naquela região. Então, quando você começa a fazer o tratamento, então ele estica bastante a pele. Então, quando você começa a fazer o tratamento para celulite, que vai ajudar, que vai estimular a lipólise, muitos ativos, né, da celulite ajudam bastante aí no estímulo da lipólise. O que vai acontecer? O fato é que quando esses adipócitos começam a murchar, aí sim você começa a enxergar a celulite, né? As retrações das trabéculas, você consegue enxergar mais, parece que o aspecto casca de laranja piora, mas isso é completamente normal porque os próprios adipócitos já vão perdendo ali o seu volume e aí você consegue enxergar efetivamente a celulite. Só que isso não é uma coisa para você se preocupar, é sinal que está funcionando o tratamento que você está fazendo, isso não é uma preocupação. A preocupação é saber escolher os princípios ativos que vão ajudar a amenizar o aspecto, a melhorar o aspecto da celulite ao mesmo tempo. Porque aí esse visual fica menos perceptível, né? Então você consegue fazer o tratamento coadjuvante, tratar tanto de redução da gordura localizada e redução da celulite, mesmo que a cliente não seja uma cliente gordinha, uma cliente que está acima do peso, né? Por quê? Porque a celulite ela independe da gordura localizada, né? A pessoa não precisa estar fora do peso, não precisa estar com uma grande quantidade de adipócito ali inflado, com hiperplasia, hipertrofia adipositária nesse local, independente disso. Mas uma das consequências do quadro celulítico é exatamente isso, o aumento do tamanho do adipócito, por causa da quantidade de toxinas que ficam no líquido intersticial, que acabam aumentando o volume do adipócito. Então, é muito importante que tudo que você vá tratar, sempre buscar uma quantidade, um produto ou um protocolo que tenha uma maior quantidade de princípios ativos, para que você consiga trabalhar todos os aspectos da celulite, todas as suas alterações, para que você tenha um resultado muito mais rápido e muito mais efetivo. Sem você, profissional, ficar frustrado, muito menos a cliente, né, que espera ali na expectativa dela de ficar livre disso o mais rápido possível. A gente sabe que a celulite ela não tem cura,
né? O organismo da gente, quem tem um biotipo ginoide, por exemplo, praticamente nasce com celulite, tá? Com celulite e morre com celulite, né? A gente sabe porque é uma consequência do biotipo, né? É um fator determinante do biotipo. Então, umas vão ter mais, outras vão ter menos, mas a predisposição ali genética também conta bastante, né? E justamente por causa desse biotipo. Então, essas coisas são muito importantes. Então, uma das coisas importantes também quando você vai fazer esse tratamento de glúteo, é muito importante que esse tratamento de glúteo esteja associado com um fortalecimento muscular, principalmente do glúteo máximo. Porque quanto mais flácida tiver a região, mais piora o aspecto. Ou seja, como é que você vai saber se aquela região ela está com mais celulite ou com mais flacidez ou com menos flacidez? A linha do glúteo, aquelas duas linhas do glúteo, do finalzinho do glúteo, entre o glúteo e a perna, quanto maior for essa linha, maior a quantidade de flacidez. Então, a flacidez, nesse caso do glúteo, a flacidez muscular, ela é mais evidente, né? E a flacidez tissular já é para quem tem glúteos menores, né? Que o glúteo máximo, principalmente, ele não é tão volumoso. Então, aí você consegue até ter uma percepção maior aí de flacidez tissular. Mas de flacidez muscular é a grande maioria dos casos. Então, fazer esse músculo ficar aonde ele deve ficar é um trabalho, né? É um trabalho bem grande. Então, é muito importante que você faça associação da recuperação da musculatura do glúteo máximo junto com o tratamento celulítico, para que você fortalecendo essa musculatura, você consiga um volume melhor para essa região e a aparência da celulite também vai ser diminuída. Mas é muito importante, porque no quadro celulítico, o grau 4, por exemplo, qual a diferença aí do grau 3 para o grau 4? No grau 3 você já vê uma boa quantidade de fibrose, você pode perceber, você pode sentir aí uma boa quantidade de nódulos, você vê a retração das fibras, você vê aí uma possível flacidez, né, nesse local, um resfriamento da região por conta da circulação periférica que é completamente prejudicada, uma quantidade de edema, porque se eu tenho líquido intersticial mais entumecido, consequentemente o meu sistema linfático naquele local não está trabalhando de forma adequada, ele não está dando conta de puxar todo aquele líquido para ser drenado. Enfim, é uma série de alterações. As fibras de colágeno, elas ficam enfraquecidas, perde a sua elasticidade, a fibra de elastina perde a sua extensibilidade, então você acaba tendo várias alterações. Só que no grau 4, na celulite grau 4, além de todas essas alterações, o que eu tenho mais ainda? A retração do músculo. Sabe, assim, ó, imagina aqui o bumbum, tá? Nesse finalzinho aqui, parece que você olha de lado, aqui tem um volume, chega aqui, ó, ele é meio chapado. Isso é a retração muscular. E toda vez que se tem essa retração muscular, principalmente no grau 4, você vê já um aumento do tamanho do culote. Por quê? Porque essa gordura, ela vai buscar um espaço maior e ela vai para a região de culote. Isso em pessoas que não têm tendência a ter culote. Ter o culote ou não, é lógico que é da anatomia de cada um, né? Então a pessoa pode estar magra. Quando eu vestia, meu biotipo é ginoide. Quando eu vestia 38, eu vestia 36, o meu culote estava ali. Então a ossatura desse local, ela é mais larga, né? O meu quadril é mais largo, é genético, então eu tenho uma série. Então assim, eu posso estar vestindo qualquer número, eu posso estar em qualquer peso, que o culote vai estar sempre presente. Então isso é uma coisa para se observar. Agora, na celulite do grau 4, ela já faz isso, ela já faz essa retração da musculatura e busca um local para aumentar um volume de gordura localizada ali, ela vai levando isso para frente, para a região lateral do glúteo,
que é praticamente aí a região do culote. Então, isso a gente tem que observar também, porque às vezes a cliente nunca teve culote, mas ela entrou num quadro celulítico tão grande que ficou uma situação tão mais complicada que ela passou a ter culote por causa disso. Tá? Então, a região que a gente vai trabalhar não é só a região de glúteo, eu tenho que trabalhar todo o contorno da musculatura, principalmente aí do glúteo máximo, mas também ter o cuidadinho ali, a mesma coisa que eu vou fazer no glúteo, eu vou também trabalhar aí a região de culote, quando há o caso de você perceber aí que esse culote é de uma gordura localizada justamente formada pela celulite grau 4. Então, isso é uma coisa para se observar também, tá? E aí eu tô falando tudo isso para você ficar tranquila de que os procedimentos que você está fazendo, desde que se você for utilizar de termoterapia para se trabalhar celulite em região de glúteo, que você trabalhe sempre com a termoterapia e a fonte do calor, né? Ou você não usar fonte nenhuma, nem de aquecimento, nem de resfriamento. Resfriamento para essa região, para se tratar celulite, ela só piora, ela não tem como melhorar, te ajudar a melhorar uma região que já está com um resfriamento justamente pela falta de circulação periférica. Então, isso fica extremamente prejudicado porque isso é uma das fases da celulite, da formação da celulite. Então, eu não tenho como colocar lá um gel crioterápico, estou dizendo em termos de cosmetologia, tá, gente? Estou falando aqui de cosméticos. Em termos de cosmetologia, se eu trabalho com gel crioterápico em região aonde eu tenho quadro celulítico, a minha tendência é só piorar, porque o resfriamento já existe naquele local. Então é importante que eu vá buscar exatamente aquilo que fisiologicamente ali está equivocado, que não está funcionando normalmente. Se eu já tenho uma deficiência da circulação naquele local, para que eu vou usar a crioterapia? Eu só vou piorar a circulação. Então eu pioro o quadro celulítico, eu jamais vou conseguir fazer esse líquido intersticial voltar a ser o que era antes, sendo que se eu estou trabalhando com crioterapia naquele local, com gel crioterápico, com cânfora, tá? Eu não vou conseguir fazer isso, eu só vou piorar o quadro, tá bom? Então, a minha recomendação para vocês é que sempre que se vai trabalhar com celulite, se trabalhe com termoterapia, porque vai te trazer um resultado muito mais rápido. E não se preocupem, que eu já vi algumas profissionais até perguntando, porque viram em alguns cursos que termoterapia dá flacidez. Isso não procede. Por quê? Porque quando você aquece o local, você está estimulando toda a circulação, você está levando um aporte sanguíneo melhor, você está levando nutrientes e aumentando a liberação de toxinas. E isso faz com que o fibroblasto, que é a fibra que produz o colágeno e a elastina, ela produza fibras de muito mais qualidade do que ela faria normalmente. Então, na verdade, você melhora mais ainda e você melhora todo o aporte sanguíneo também. Todo esse calor também vai favorecer as fibras musculares. Então, não se preocupem que termoterapia junto pode ser manta térmica ou pode ser através de nicotinato de metila ou de Rotact VBE, que nenhum desses métodos vai piorar a celulite, a flacidez. Na verdade, vai melhorar. Tá aí a radiofrequência que não... né? Que é uma contraprova aí maravilhosa, né, para se trabalhar flacidez, né, que ela faz um encurtamento aí efetivo mas através do calor de tecido também, porque se ela trabalhasse somente mas ela trabalha mais profundamente, beleza? Se ela trabalha mais profundamente, ela não daria. Se ela trabalha fibras lá na derme, ela não provocaria aí uma flacidez tissular, que está mais externo aqui a parte do tecido, então. Sabe? Então, não procede mesmo. Então, o calor é muito bem-vindo, sim, para ajudar a estimular as fibras para que se tenha aí um resultado bem melhor. É lógico que você pode estar associando em termos de glúteo para tratar celulite, é importantíssimo você estar associando alguma coisa que você vai conseguir fazer uma hipertrofia muscular, né? Então, vai te ajudar bastante aí na hipertrofia muscular. Ah, mas eu não tenho corrente russa, eu não tenho radiofrequência. Mas procure aprender técnicas de ginástica isométrica, sabe?
Técnica de ginástica isométrica já é super antigo na estética. Eu tô, sei lá, eu entrei na estética em 2000, há 20 anos que eu tô na área da estética, e desde que eu entrei, eu conheci a ginástica isométrica com profissionais esteticistas que faziam isso antes de um trabalho ou logo após a massagem. E isso funciona muito bem, ajuda bastante. Hoje é lógico que tem muito mais coisas, muito mais modernas, mas para você que não tem nada, usa a técnica da ginástica isométrica, que vai te ajudar bastante. Ou se a cliente faz atividade física, pede para o professor, do educador físico dela, orientá-la na forma de fazer exercícios que vão melhorar essa musculatura, que vão fortalecer essa musculatura. Então, tem muito recurso, sabe? Tem tanta coisa hoje, principalmente aí, né, com tantos vídeos, com tantos cursos online, ensinando a fazer ginástica em casa. Por que não, de repente, alguma coisa que você aprender para fortalecimento da região de glúteo ou fortalecimento de coxa, ensinar a tua cliente a estar fazendo isso em casa também. Por que não? Né? Então pode, lógico, depois que você fez toda a avaliação, né, tudo direitinho, e orientar dessa forma também vai ajudar bastante, tá? Então, gente, como é que eu faço? Eu vou falar para vocês dos princípios ativos e vou falar de um protocolo bem legal aqui, vou conversando com vocês, e aí o que der para encaixar nessa sugestão de protocolo, eu já vou falando aí de algumas coisas de recursos de eletroterapia. Caso eu não fale alguma coisa que vocês têm aí, se vocês quiserem comentar, aí eu já falo, se eu souber, aonde é que encaixa aí esse procedimento, tá bom? Então, é uma preocupação, a gente sabe aí que a celulite incomoda bastante, né? Quem tem sabe, né, que incomoda bastante, mas a alimentação também está diretamente ligada no quadro celulítico. Então, quanto mais açúcar a pessoa consome, mais celulite ela vai ter. Quanto mais farinha branca, ela com mais glúten, né? Já é comprovado que o glúten aumenta bastante mesmo aí a quantidade de celulite, né? Então, bebidas gaseificadas, enfim, basicamente esses três, né, que são os maiores vilões: bebidas gaseificadas, açúcar, né, de todas as formas, e farinha branca, né, glúten, né? Então, enfim, todas as farinhas que contêm glúten aí aumentam bastante. Outra coisa também é laticínios, né, principalmente leites de caixinha, e não é um leite natural, né? Vamos combinar que não é uma bebida natural, né? Então, tomar bastante cuidado aí, porque quanto mais conservantes a gente joga para dentro do organismo, mais difícil ele tem, mais trabalho ele tem para eliminar, porque isso é considerado uma toxina para o nosso organismo, né? Então, uma outra coisa também importante, tô dando essas dicas de alguma coisa de alimento, por quê? Porque na hora que você vai fazer o prontuário com a cliente, é importante você estar perguntando essas coisas. Outra coisa também importante, eu não uso nada de sal, consumo de sódio também é super importante. As bebidas gaseificadas, na sua grande maioria, contêm uma quantidade absurda de sódio, né? Outra coisa também que contém muito sódio, aqueles cubinhos de tempero, aqueles saquinhos de tempero pronto, tudo aquilo tem uma quantidade de sódio, uma quantidade de conservantes absurda, sabe? Que vão acabar intoxicando mais ainda o organismo e dando muito mais trabalho, principalmente para o sistema linfático, para poder fazer a eliminação dessa grande carga de sódio que o corpo está recebendo. É muito mais difícil. E aí combina isso tudo com a pessoa que não bebe água. Aí eu falando da água de novo, mas não tem jeito. Se a pessoa, quem tem celulite, se a sua cliente só vai fazer a proposta de tratamento de celulite, a sua cliente não bebe nem meio litro de água por dia, é chover no molhado. É um sofrimento, porque você vai fazer tudo certo, ela não vai fazer a parte dela, e aí você acaba achando que você está fazendo alguma coisa errada e não é. É uma parceria. É necessário que a cliente tome essas providências para que realmente vocês duas tenham o resultado que vocês precisam, que vocês buscam, né? Então não adianta a cliente querer jogar tudo na responsabilidade da profissional, porque ela tem sim 100% de responsabilidade com a parte dela, assim como você está 100% comprometida com o tratamento dela.
tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aí. Esse procedimento, essa sugestão de tratamento aqui, ela é o nosso protocolo 37 da nossa apostila de protocolos corporais, que se chama glúteos, termoterapia para celulite, tá? Primeira coisa, essa sugestão de procedimento, não vou falar tempo, porque tempo é uma coisa extremamente relativa, né, em termos de resultado de tratamentos. Por quê? Porque vai ter cliente que vai ter resultado mais rápido, tem cliente que demora mais, as clientes que estão mais comprometidas com o tratamento vão ter resultado mais rápido, as que são menos comprometidas vão demorar mais para ter resultado. Então, quando eu atendia, eu não fechava pacote de 10 sessões com as clientes, eu fechava um programa de tratamento personalizado para elas de 3 meses. Então, assim, por quê? Porque eu vou tratar celulite em 10 sessões. Quando você fala 10 sessões, você cria expectativa na pessoa de que em 10 sessões o problema dela vai ser resolvido e você sabe que não vai, né? Você vai melhorar, você começa a melhorar. Por quê? Porque a fisiologia humana, ela demora, o corpo demora, ele está acostumado com um monte de coisa errada. E quando começa ela vai adquirir novos hábitos, os princípios ativos agindo ali. Então tudo é um conjunto, não depende só do princípio ativo, não depende só de um aparelho, não depende só da sua mão. Depende do conjunto de fatores. E isso sim vai gerar aí o sucesso no resultado que você quer. E no resultado efetivamente que a cliente busca. Então, não vou falar em números de sessões, por quê? Porque eu vejo resultados desde a primeira sessão em tudo que a gente faz, né? Se vocês perceberem, a gente vê resultados desde a primeira aplicação, porque tudo é melhor do que nada, não é verdade? Então, assim, é uma forma da gente começar, terminando a sessão, você mesma, antes de você passar de um glúteo para outro, você já vê a diferença de um lado para outro, você já vê uma grande diferença, né? Então tudo isso vai interferir aí no resultado, vai levar a um resultado, mas eu acredito muito nesse conjunto todo, sabe? E quando a gente termina uma sessão, de olhar para a cliente e falar, nossa, não é a mesma pessoa que chegou aqui. Por isso que é importante vocês fazerem o registro fotográfico, tá? Não para ficar publicando, mas para vocês terem o registro fotográfico, para que vocês tenham uma prova de como era antes, até para você saber se o que você está fazendo está dando certo, né? É bem bacana. Como é esse nome que você fazia, programa personalizado? Eu fazia programa, como é que eu falei? Eu fazia um programa de atendimento personalizado ou de procedimento personalizado. Por quê? Porque cada cliente minha tinha uma necessidade, sabe? Cada cliente tinha uma necessidade diferente. Então, tudo que eu fazia era personalizado para ela. A anamnésia, as informações, o prontuário, meu prontuário nunca foi o mesmo. Eu tinha um prontuário básico, mas eu tinha um espaço para escrevendo as outras coisas. Por quê? Porque sempre tinha uma informação específica de cada cliente. Então meus prontuários eram sempre rabiscados, né? Porque para cada uma eu tinha uma coisa diferente ali para poder anotar, alguma anotação diferenciada ali para ela, de acordo com o perfil dela. Então eu ia montando os tratamentos de acordo. Então, por exemplo, eu não trabalhava com um creme. O que eu mais tinha era creme. Eu tinha de 8 a 10 cremes diferentes, porque cada vez que ela ia eu usava um creme diferente, com princípios ativos diferentes, porque isso me trazia resultados diferentes, tá? Fotos de antes e depois é ótimo, é a melhor forma. É sim, Patrícia, é a melhor forma, né? Até para cliente que se olha no espelho todo dia, né? Você mandou alguma coisa? Mandou? Deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha. Oi, pessoal do Face. Desculpa, eu fico agarrada aqui nesse Instagram e eu até esqueço. Me perdoe. Oi, Michele, boa tarde. Tamires, boa tarde. Tamires. Falando aí que é verdade, né? Sobre isso tudo aí que a gente tá falando. Obrigada, querido. Obrigada aí pelo carinho. Então, é muito legal a gente estar fazendo aí sempre esse registro, para que, até porque a cliente que está se vendo todo dia, ela não tem muito essa percepção,
né? Então é importante a gente estar fazendo isso para ter o nosso registro. Porque, não sei se, igual eu falei, no meio do tratamento de glúteo, né, que você está fazendo para celulite, ele começa a ter aquela aparência. Quando você se antecipa e fala isso para cliente, fala para cliente, olha, pode ser que a celulite, que a aparência dela piore, mas não quer dizer que a celulite está piorando. Isso faz parte do processo. Então, quando você se antecipa e fala isso para a cliente, ela fica calma. Se bobear, ela vai falar assim, nossa, mas eu nem percebi diferença. Nem tem muita diferença, assim, não senti piorar nada. Então, isso é uma coisa boa, sabe? Do que você deixar ela começar a desconfiar do tratamento e aí é mais difícil de você conseguir contornar. Então, é importante você ter tudo bem esclarecido para a cliente, tá? Então, vocês vão poder associar aí e esse procedimento vocês podem estar fazendo aí de 2 a 3 vezes na semana, tá? 2 a 3 vezes na semana tranquilamente. Ah, mas eu quero fazer todo dia. Pode, tá? Eu só não recomendo fazer uma vez só na semana, porque uma vez só, todo o tratamento, né? Com exceção aí de ácido, de coisas mais fortes aí que você vai trabalhar. Mas todo tratamento que você faz uma vez por semana, você mantém muito o que você já tem. É difícil você modificar o que você já tem, sabe? Com uma vez só na semana, porque é um dia, 1 hora ali de atendimento para brigar com outros 6 dias sem fazer nada. É muita coisa, né? É bem mais complicado. Então, eu recomendo para vocês nesse procedimento de 2 a 3 vezes por semana. Então, fazendo aí de 2 a 3 vezes na semana, você só precisa esfoliar essa região somente uma vez, tá? Esfolia a região somente uma vez. Não deixem de esfoliar, por quê? Porque além de diminuir muito a permeabilidade cutânea, atrapalhar a introdução dos princípios ativos, você fica com uma grande quantidade de base de produto acumulada na pele. Então, é muito importante que você faça essa remoção para que você tenha menos interferência aí na hora da permeabilidade cutânea, tá? Na hora de permear os ativos. Então, vai fazer aí a esfoliação bonitinha na região, com a pele da cliente tá seca, né? Pede licença lá para você poder diminuir o tamanho da calcinha lá, para você ter uma visibilidade. Não fiquem com vergonha de fazer isso. Eu vejo muita gente trabalhando o glúteo, assim, a cliente chegou com uma calcinha que tampa quase todo o glúteo, ela chega só um pouquinho pro lado assim e fica trabalhando só nas laterais, gente. Tem que trabalhar o glúteo inteiro, né? Não adianta ficar. Então, vai dar uma cavada na calcinha para que você consiga ter a percepção de toda a musculatura, de todo o local para você trabalhar por igual, tá? Aí, depois você vai e faz a parte de tonificação, complementa a higienização, a gente tem aí o nosso Igicorp. E no dia que você não vai esfoliar, você passa o Igicorp sozinho, tá? Ele tem óleo de melaleuca, extratos vegetais que vão ajudar a manter o pH, vai te ajudar, vai limpar e vai manter, devolver aí o pH da pele para poder aumentar a permeabilidade cutânea, que a gente sabe que sem pH equilibrado não tem permeação. E aí, vocês vão aplicar nas regiões, vai borrifar na região, tá? Borrifar bonitinho ali na região, o Fire Fluido, tá? Que é este produto aqui, tá? Do pessoal aí do Facebook, o Fire Fluido, tá? Esse, ele já vem com gatilho, super fácil, é só você apertar, tá? Que é um spray. Esse Fire Fluido, o que ele tem de especial? Ah, ele é o nicotinato de metila? Não, ele não é o nicotinato de metila. O Fire Fluido, ele foi criado com 2 propósitos, tá? Para ser mais potente e para ser uma alternativa ao nicotinato de metila. Porque tem muita gente, tanto a profissional quanto a cliente, que tem alergia ao nicotinato de metila, correto? O Fire Fluido, ele tem um princípio ativo que faz o aquecimento, mas ele é um neuroativo, tá? Que ele promove a sensação de aquecimento sem fazer a vermelhidão do nicotinato. Então, isso é uma alternativa, porém, os princípios ativos associados ao Fire Fluido são muito mais potentes. Então, qual é o ativo? É o Rotact VBE. O Rotact VBE, assim que você aplica, aqui, mostro aqui, Jerus, ó, produto de novo, tá? Esse aqui, ó, com esse ativo aqui, o Rotact VBE, tá? Esse princípio ativo, o que ele faz?
ele vai promover essa sensação de aquecimento. Então você vai aplicar ali na região, vai borrifar na região, e quando a cliente sinalizar para você, olha, eu estou sentindo esquentar, aí você vem com alguns segundos, é coisa rápida, tá? Esse Rotact VBE, além dele fazer isso, promover esse aquecimento, sem o inchaço, sem coçar, sem ficar vermelho, ele aquece mesmo, tá? Ele esquenta bem. E fora que o tempo de aquecimento dele é maior do que o pico do nicotinato. O nicotinato, o pico dele de aquecimento é 40 minutos, tá? O pico do Rotact VBE é de 1 hora e 10. Então, até 2 horas a pessoa tem a sensação do aquecimento. Claro que ela vai diminuindo, ou seja, ele traz mais resultados até, e também ele é um carreador de ativos muito potente. O que está associado ao Rotact VBE nesse produto? A L-carnitina, que é um aminoácido que acelera o metabolismo celular, estimula a lipólise, e a L-carnitina estimula também a produção de colágeno e elastina. Olha aí, eu já tenho um ativo que vai trabalhar tanto na gordura localizada e também para estimular a produção o fortalecimento da fibra de colágeno e elastina para me evitar a flacidez. Então, 2 coisas importantes que eu preciso aí nesse tratamento. A fosfatidilcolina, que estimula a solvatação dos triglicerídeos depois que ela faz a lipólise, então a gordura sai ali do adipócito, ele pega essa gordura e solvata esses triglicerídeos que estão livres ali e vai fazer o organismo, ele vai reabsorvendo em outros locais, recrutado por outras áreas. E aí, ele tem também a arnica, que é analgésica. Celulite, gente, grau 3 e 4, a cliente sente dor naturalmente. Por quê? Porque toda essa aglomeração, toda essa estrutura que está prejudicada, ela faz uma compressão nas terminações nervosas, e isso promove uma dor espontânea. Tanto é que quando a cliente reclamar para você, nossa, eu tô sentindo dor, ela tá sentindo dor de verdade, porque ela sente dor até mesmo sem nenhum tipo de massagem, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá? Quem tem celulite aí sabe que a celulite, principalmente grau 3, grau 3 e 4 aí, ela promove essa dor espontânea, essa sensação de perna pesada, que tá tudo dolorido, sabe? E também a fragilidade capilar. Então, por isso que é importante você estar usando o Rotact VBE nesse momento também, para estimular esse aquecimento. Para quê? Porque eu tenho outros ativos também que vão ajudar no fortalecimento da parede do vaso sanguíneo. Essa associação evita com que tenha um rompimento desse vaso sanguíneo, ou desse capilar sanguíneo, provocando aí uma equimose, né? Um arroxeamento dessa região. Então isso é importante também, estar pensando em todas essas associações, porque tem cliente que qualquer coisinha esbarrou, ela tá roxa, né? Então ela tem aquele hematoma. Isso já é da fragilidade capilar, que é uma das alterações aí promovidas pelo quadro celulítico. Obrigada, Jerusa, pelo carinho, viu? Então, a gente tem esses ativos associados aí no Rotact VBE. Depois disso, Tamires está dizendo que a Fitobild são produtos maravilhosos, que comprou um kit de limpeza de pele em Volta Redonda quando eu tinha a loja, depois não encontrei mais. Ô, Tamires, gratidão, querida, pelo carinho e pela lembrança. Já tem tempo isso, né? Já tem tempo, tem bastante tempo. Gratidão. Mas em Volta Redonda tem uma representante que era até uma esteticista que trabalhava comigo, né? Trabalhava no centro técnico com a gente, que é a Tuane. Você pode passar um WhatsApp aí para o nosso setor comercial, que eles te encaminham o telefone dela para estar fazendo atendimento para você, tá bom, querida? Gratidão. Então, gente, a gente passou o Fire Fluido ali na região do glúteo. Terminou a região, começou o aquecimento, o produto já secou, aí você vai aplicar o Cell Redux Gel. O Cell Redux Gel é um gel para redução de celulite, vou falar dos ativos dele para vocês, e vocês vão fazer da seguinte forma. Se você não tem nenhum tipo de aparelho, você vai pegar o Cell Redux, que é esse aqui, tá? Ó, pessoal do Face aí, o Cell Redux,
tá? Vai pegar o Cell Redux e vai aplicar na região até a total absorção. Vou virar o pote aqui para vocês verem como que ele é, ó, tá? Ele é um gel bem firminho, tá? E aí você vai aplicou um pouco aqui do Cell Redux, faz a aplicação dele até a total absorção. Essa corzinha dele aqui, ó, no pote que eu mostrei para vocês, não é corante, tá, gente? Isso são os extratos vegetais que ele tem, que eu já vou falar para vocês. Então, ó, tá? Então aqui, ó, para vocês perceberem aí o gel, tá? Vocês vão aplicar. Se você não tem nenhum tipo de equipamento, vai aplicar até a total absorção. Absorveu completamente ali o Cell Redux, tirou, você vai tirar a base, o que fica, tá? Por quê? Porque logo depois você vai massagear e já falei para vocês, gel não conversa com creme, tá? Aí você acha que é o creme que tá esfarelando, na verdade não é, é a base do gel. A base do gel, depois que secou, você tem que limpar, tá? Porque aí você acha que depois você vem e fala, nossa, esse creme aqui esfarela pra caramba. Não é o creme que esfarela, é porque ele vai juntar com a base, com o carbopol que ficou depositado ali na pele, e aí vai fazer esses rolinhos, esse esfarelamento aí, mas é a base do gel que ficou ali. Então é sempre importante que você remova ali o excesso, depois que secar completamente, tá? Se você tem, por acaso, um ultrassom, aí dá para você vir, passou aqui, fez lá os quadrantes de 10 centímetros de diâmetro, que é legal, o fundo de um pote de meio quilo, tá? Dá 10 centímetros de diâmetro. Então se você não tiver uma noção muito boa, você pode fazer isso aqui, colocar lá em cima do glúteo da cliente e fazer com uma canetinha uma circunferência. Fica simples. Tá? Pega o pote do seu próprio produto e marca. E aí você tem lá os quadrantes, vai ver quantos quadrantes que você tem, aí você vai saber até quantos minutos você vai ficar naquele tratamento de glúteo ali. Vamos supor que naquele couberam 4 quadrantes, contando com o culote, tá? 4 ou 5 quadrantes, aí você vai ficar 5 minutos por região ou 3 minutos por região, para você ter a noção de quanto tempo que você vai ficar no tratamento todo ali somente da região de glúteo. E aí, se você tem ultrassom, faz a marcação bonitinha e vem, aplicou ali somente naquele quadrante que você escolheu, vem passando o transdutor, beleza, passando o transdutor. E aí, acabou aquilo ali, pega a tua espátula maravilhosa e vai fazer a remoção daquele gel. E aí, você vai fazer o quê? Vai colocar lá no outro quadrante? Não. Por quê? Porque todos os ativos do gel que estavam aqui nessa quantidade que você passou já permearam. E aí, se você pega esse resto aqui e coloca lá no outro quadrante para fazer, além de você não ter nada de ativos naquela região, você ainda corre o risco de queimar a era do seu ultrassom. Por quê? Porque aqui não passa mais, não conduz mais onda ultrassônica. Tá? Porque esse gel já foi aquecido uma vez, ele não tem a capacidade de fazer a condução, ele já não tem água suficiente para ajudar na condução ultrassônica. E aí é muito mais barato você pegar mais um pouquinho do produto, botar no outro quadrante, do que você correr o risco de perder a era do aparelho, que é a alma do aparelho, né? Então você acaba aí não tendo resultados, ainda corre o risco de ter aí o seu equipamento danificado. Então, vamos supor que você tenha aí uma ultracavitação. Se você tem uma ultracavitação, que são 3 eras, que é um cabeçote deste tamanho, né? O que você pode fazer? Então, vamos supor, tipo aquele Vibra da HTM, tá? Que são 3 eras. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse gel aqui e vai passar? Você vai passar uma camada em toda a região do glúteo. E aí você vai aguardar absorver um pouco, só aquela quantidade toda na região toda. Depois você vai pegar um gel neutro e vai fazer a condução da onda ultrassônica. Você não vai usar esse gel para fazer a condução de 3 cabeçotes desse tamanho, que seu pote de 1 kg vai durar 3 vezes só.
Entenderam? Mas você não perde a ação dos ativos se você vai trabalhar com daquele. Na era pequenininha não tem problema, mas naquele de 3 eras, que é a ultracavitação, aí sim você precisa de uma quantidade de gel maior para conduzir a onda ultrassônica das 3 eras. Entenderam? Então, usem de acordo com o que vocês têm. Então, vamos supor que você não tem isso, mas você tem uma corrente galvânica, você tem um aparelho facial que tem a corrente galvânica. Vai aplicar na mesma coisa, naquele quadrante, vai vir com a corrente galvânica. Ah, eu tenho alta frequência, serve, vai ajudar da mesma forma. Passou ali, vem com a alta frequência, você vai ajudar a fazer a permeação dos ativos da mesma forma. Então, não tem por que não, né? Não tem por que não usar, dá para usar de diversas formas. E logo depois disso, você fez a aplicação de alguma dessas formas que eu falei para vocês, e aí vocês podem, faz a retirada, tá? Passa uma toalhinha molhadinha ali para poder retirar a base do produto, desde que você espere que o produto seque. Porque você só vai ter certeza que todos os ativos que estavam no produto, eles permearam a partir do momento que está seco na pele. Se você tirar o produto molhado, você está tirando o princípio ativo que ainda não foi absorvido pela pele, tá bom? Aí você está jogando o produto fora. Então, espera secar completamente para depois você retirar essa base. Se por acaso você tiver em dermo e quiser fazer em dermo, tá? Nesse momento pode fazer. Infravermelho também, tá, Jerusa? Pode fazer sim. E pode fazer com gel, sem problema. E se você tiver o endermo, você pode fazer o endermo nessa hora, tá? Que vai te ajudar bastante aí, principalmente que você já soltou essa pele aí com o ultrassom, soltou essas toxinas aí com o ultrassom, então você já ajuda fazendo aí um endermo, já fazendo aí uma condução. Vai te ajudar bastante. Se você tiver, tá? Se você não tiver, não tem problema. E aí você vai prosseguir com as massagens, com a manobra de massagem. As manobras de massagem você vai executar com o Fire Creme, tá? Que é esse aqui, o Fire Creme, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. É um creme branquinho, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aí eu tenho aqui o Fire Creme. Ó. 100% vegetal, tá? Com a base dos nossos cremes de massagem é óleo de algodão e óleo de girassol. Então eles têm um deslizamento maravilhoso, tá? Um time de massagem aí bem tranquilo para vocês fazerem bastante manobras, principalmente região de glúteo, que você pode optar, um dia você faz a drenagem de acordo com o que está te apresentando. Vamos supor, você está fazendo o tratamento para celulite, mas está vendo que nessa região você tem a celulite, mas você tem mais quantidade de gordura localizada, aí você já parte para fazer a massagem redutora e associada com a modeladora. Agora, se você está vendo que é uma região que está cometida por uma grande quantidade de celulite, principalmente uma quantidade enorme de retenção de líquido nessa região, aí a opção mais indicada, com certeza, é nesse dia estar fazendo somente a drenagem linfática, tá? E aí, aplicando o Fire Creme. Faz a aplicação do Fire Creme. Deixa eu só abrir aqui para falar para vocês aqui o que tem no Fire Creme. O Fire Creme também contém o Rotact VBE, tá? Que é aquele neuroativo que vai proporcionar esse aquecimento. Também tem a L-carnitina, fosfatidilcolina e arnica, porém ele tem 2 princípios ativos a mais. Tem a pimenta negra, tá? Que é um estimulante metabólico, que vai ajudar bastante aí também. E também o extrato de cravo, que também é um estimulante metabólico e também ativador da microcirculação, tá? Então vai ajudar, né, aí a você fazer essas manobras e vai incrementar mais ainda aí com esses princípios ativos. A Michelle lá do Face está perguntando qual o produto mesmo que pode usar a alta frequência? O Cell Redux Gel, tá? Que é um produto que você pode utilizar com o ultrassom, mas pode usar com a alta frequência também,
que também vai te ajudar bastante, tá? Em termos de permeação de produto, lógico que você não vai ter as mesmas funções do ultrassom, mas estou falando em termos de introdução de ativos. No ultrassom ali você teria a fonoforese mais os benefícios que o ultrassom faz, mas também a alta frequência, além dela ajudar a permear os ativos, ela também vai ajudar principalmente a ativar a circulação periférica, que a alta frequência faz isso muito bem, tá? Então, aí vocês viram que a diferença do Fire fluido para o Fire creme é que no creme ele tem mais a pimenta negra e mais o cravo, que são dois estimulantes metabólicos lipolíticos maravilhosos aí, tá? Então, depois disso, você fez ali a tua massagem, tonificou, trabalha bastante a musculatura de glúteo, trabalha bastante ali, trabalha bastante o entorno do glúteo para você ajudar a subir bastante. Aí eu fazendo as manobras. Eu vou falando, já vou imaginando, né? Fazendo bastante aí as manobras para vocês aumentarem bastante esse volume, para voltar para o lugar. Trabalhem também a região de culote, não esqueça. Patrícia, pode ser o Cell Redux Creme nas manobras de massagem? Pode sim, tá? É porque nesse aqui eu associei termoterapia, tá? E o Cell Redux sozinho, ele não tem nicotinato nem o Rotact VBE, tá? Então, como a gente está falando de termoterapia aqui, por isso que ele entrou, tá bom? Aí, depois que você terminou a massagem, pode finalizar a massagem com bambu. Opa! Bambu, pantala, o que você tiver, pedra, rolo com ventosas. Nossa, pode associar o que vocês quiserem. Eu vi bastante resultado, né, com as pantalas, eu gostei bastante. Tem uma de copo também, que eu esqueci o nome dela, não lembro o nome dela, que é um copinho assim, sabe? Eu gostei bastante dela, esqueci o nome, mas eu vi bastante resultado com ela, gostei bem. Para celulite principalmente, porque ela não machuca, né, a região, e eu vi mais resultado até do que o bambu. Mas tem o bambu, faz, tá? Não se preocupe, vai dar certo também. E aí, depois que eu terminei, que eu fiz essa massagem, eu vou preparar numa cubeta. Deixa eu só pegar aqui um negócio. Ó, peguei aqui, tá? Do meu rolinho lá de TNT descartável. Vou poder limpar aqui a minha espátula. E aí, o que a gente faz? Eu vou preparar manta térmica já. Vamos chegar lá na manta, tá? O Arai Coach. Então, nós vamos lá com a dolomita. Nós vamos misturar na nossa cubeta a dolomita junto com o nosso bioágua, tá? Vou mostrar para vocês aqui. A nossa dolomita, ela vem num baldinho. Ela tem 1 quilo, tá? A dolomita, gente, ela é um tipo de argila, ela é branquinha, tá? Só que ela é muito mais fina do que a argila. Ela é mais micronizada do que a argila, ela é bem mais fininha. Então, até para diluir ela, você gasta muito menos do que na argila, tá? Para você fazer a diluição dela. Então, eu vou fazer a diluição da dolomita junto com o nosso bioágua, que é uma água rica em oligoelementos, tá? Ela é uma água termal, na verdade, tá? Ela só tem uma diferença da nossa água termal, que a gente tem um produto que se chama água termal mesmo, que é de 200 ml. A diferença é que na água termal tem ácido, que ela é só facial, ela tem ácido hialurônico, e nessa aqui não tem. Mas essa daqui tem água de coco, PCA sódio, cobre, zinco, manganês, magnésio e extrato de algas marinhas. Essa bioágua, gente, toda vez que vocês forem usar, lembra de sacudir bastante. Por quê? Porque os oligoelementos, eles decantam, então eles ficam depositados no fundo do produto. Então, toda vez que for utilizar, sempre lembra de decantar, de agitar. Outra coisa muito bacana desse produto, que ele foi criado para 2 finalidades, para 3 finalidades, na verdade. Ele serve como um tônico, ele serve como um diluidor de máscaras em pó, de qualquer coisa em pó que você precise fazer a diluição, e também ele tem uma ação drenante maravilhosa por causa da composição desses oligoelementos aqui, tá? Do cobre, do zinco, manganês e magnésio. Eles são altamente drenantes.
Então, vamos supor que você está fazendo lá uma drenagem, passou até lá na região de glúteo, você está fazendo e o creme deu uma secadinha, você precisa de um pouco mais de deslizamento, você vem com ele e borrifa. Gente, ele, além de ajudar o creme a voltar a ter um pouco mais do deslizamento sem você precisar gastar muito creme, você consegue um efeito altamente drenante desse líquido, tá? Então, vai te dar um resultado depois. Stephanie tá falando de ventosa. Vou falar da ventosa, mas o melhor para esse protocolo aqui, a ventosa é no final, eu já vou te explicar por quê, tá? Aí eu vou pegar aqui o bioágua, vou colocar um pouco do bioágua aqui na cubeta. Coloquei aqui, tá aqui o bioágua e venho com a dolomita. Parece um negócio bobo, né? Ah, mas por que você não colocou dolomita primeiro? Porque se eu jogo o bioágua aqui em cima, ele vai pulverizar tudo, tá? Ó. Então, tá dando pra ver aí? Vou botar mais um pouquinho. E aí eu fico levantando aquele pó danado, sabe? Que vai na minha cara, na cara da cliente, tá? Quem é mais antigo na estética aí, lembra do gesso em pó, que a gente trabalha. Meu velho, já sofremos aqui nessa estética, viu? A gente usava gesso em pó, não tinha atadura gessada pra gente trabalhar, tá? Então, se vocês perceberem, eu vou passar um pouquinho aqui, só pra vocês perceberem como que ele é, como que ela é diferente. Vou passar na outra mão, que essa aqui tá cheia de produto já. Ó, a consistência dela é diferente de uma argila, estão percebendo? Ó, ela parece mais areinha, assim, ó, sabe? Tá? Ela tem uma consistência diferente da argila, não fica aquela coisa lisinha igual a argila. A dolomita tem essa diferença. Só que a dolomita, gente, ela tem um efeito maravilhoso, principalmente anti-inflamatório. Tá? Então a dolomita vai ter esse efeito bastante interessante. Ela é rica em cálcio e magnésio, tá? Que tem efeito anti-inflamatório, é catalisador metabólico também. Ela tem efeito analgésico aí que já vai ajudar bastante no quadro celulítico, é calmante, é revitalizante, descongestionante. A dolomita a gente usa até diretamente na psoríase. Você pode fazer a mesma misturinha e fazer um cataplasma para tratar a psoríase, é maravilhosa, tá? Nas terapias holísticas, usa-se a dolomita para beber também, só título aí de curiosidade para vocês. E aí você fez essa mistura, aplicou na região do glúteo ali, aí você pode cobrir com PVC e pode colocar a manta térmica em cima se você quiser. Se você tiver, se não tiver, não tem problema, tá? Ou você espera secar sem precisar colocar o plástico. Tô falando plástico somente se você quiser colocar a manta térmica. Então, se não tem a manta térmica, não tem problema. E aí é somente você aguardar secar completamente ali. Depois você vem e faz a retirada lá com um paninho úmido, você vai tirando ali. Depois você tirou tudo, esperou secar, então não é 10, 15 minutos, esperou secar, tá? Se for na manta, se for associar com a manta térmica, você pode deixar ali 15 minutos é o suficiente para ela poder agir. E aí você retirou tudo e vai... Se você não tem um equipamento com ventosas, por exemplo, que você pode trabalhar ou com as ventosas ou com, oh meu Deus, com aquelas grandonas de glúteo, tá? Com pump, tá? Você pode usar aquela para finalizar. Por que finalizar? Porque aquilo trabalha a musculatura. As ventosas vão trabalhar a musculatura, por isso que eu falei que se você tiver endermo, aí sim você pode trabalhar antes da massagem. Mas se você tem o vácuo mesmo, que você vai trabalhar com a ventosa ou aquela do pump, já pega uma parte grande do glúteo, você está trabalhando a musculatura. E depois que você trabalhou a musculatura, você vai massagear para quê? Entende? Deixa o negócio agir, deixa a musculatura se fortalecer, deixa as fibras entenderem que está acontecendo uma coisa diferente. Aí sim você vai e parte
para outro dia do tratamento. Finaliza com as ventosas, que vai te dar um resultado muito mais acertado, muito mais tranquilo, que você vai ter. E se você tiver a corrente russa? Se você tiver a corrente russa, esse é o momento. A ventosa ou a corrente russa, ou as duas, usa uma, depois usa a outra, aí fica a teu critério. Mas deixa para trabalhar fortalecimento muscular por último, tá? Que aí vai te dar um resultado muito melhor. Você vai deixar a fibra entender que está acontecendo alguma coisa diferente para ela se restabelecer e manter aquele volume que precisa. Então não vai fazer massagem nenhuma, não vai fazer isso antes. Por isso que é bom fazer sempre no final para você finalizar mesmo o procedimento e ter o tempo lá para o organismo responder, receber lá os nutrientes que ele precisa, ter o acordar que ele precisa, né? Então aí é isso, gente. Então você pode indicar aí para cliente usar o próprio Fare Fluido para usar antes da atividade física, tá? Então só borrifar ali na região, qualquer atividade física que ela vai fazer, que seja uma caminhada, é válido, mas pode indicar o Fare Fluido aí. Profissional de estética tem desconto, né, para estar comprando os nossos produtos. Esse Fare Fluido, se eu não me engano, ele está na promoção também. Só vocês entrarem em contato com o nosso setor comercial, que eles vão indicar um distribuidor mais próximo ou atender vocês aí se não tiver nenhum distribuidor perto de vocês. Tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Gratidão aí pela presença de vocês. Amanhã a gente tá juntinha de novo. Um beijo, até amanhã.